Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Continuando a correção dos exercícios que vocês já fizeram, vamos iniciar hoje, então, no livro de atividades, volume 2, página 19, proposta 4, concordo, discordo, em que a temática é a questão do uso, do celular em sala de aula, se deve-se proibir ou liberar, né? E aí a gente tinha como tarefa ler o texto 9 e depois fazer o exercício 2, que era observar a argumentação que foi utilizada para emitir a opinião sobre a questão do celular na sala de aula. Então, eu vou fazendo a leitura e vocês vão conferindo aí se vocês identificaram o tipo de argumentação utilizado. Então, celular na sala de aula, proibir ou usar como ferramenta. No final de maio, Pernambuco se tornou o mais novo estado brasileiro a proibir o uso de telefones celulares nas salas de aula. E aqui a gente tem a apresentação sobre o assunto, a contextualização, a introdução. E aí já vem um argumento. A lei sancionada no estado nordestino vai ao encontro de normas semelhantes adotadas no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros. Aqui a gente vê um exemplo de argumentação que está baseada em fatos evidentes ou que são exemplos ou dados estatísticos ou opinião de um especialista no assunto. Esse aqui não estava difícil, né, gente? Fatos evidentes. Então, é um fato, está comprovado que foi sancionada uma lei no estado nordestino, tá? Isso é um fato consumado. Aí, o próximo. Também em maio, uma pesquisa publicada pela London School of Economics and Political Science revelou que as escolas britânicas que baniram os celulares registraram um aumento de 6% no desempenho de seus alunos. Aqui também não tá difícil, né, gente? Porque se eu tenho ali 6%, quer dizer que é um dado estatístico. Então, aqui vai ser a letra C. Próximo. Segundo o estudo, os aparelhos seriam uma causa de distração dos estudantes. Aqui, o que acontece? Eu apresentei o estudo, apresentei os dados estatísticos e eu estou dando um exemplo, tá, do que de como é refletido na vida dos estudantes o uso do celular. Se eu estou dando um exemplo, então vai ser letra B. Depois lá, no entanto, professores e pesquisadores acreditam que, em vez de proibir, as escolas deveriam usar os dispositivos móveis como ferramenta pedagógica. Aqui nós temos, querendo ou não, a opinião de um especialista no assunto, mesmo que não esteja aparecendo a fala desse especialista. Por quê? Ali a gente não tá, a gente não viu que colocou ali professores e pesquisadores acreditam que, logo é a opinião de especialistas no assunto. Não está falando do uso do celular na sala de aula? Os especialistas são os professores e os pesquisadores. Depois, é o caso do professor de Física de Minas Gerais, André Parreira, mestre em Tecnologia Educacional. Ele trabalha na capacitação de professores para o uso da tecnologia em sala de aula. Logo, gente, a gente tem novamente a opinião de um especialista no assunto, não é? É o caso do professor de Física. Aí, é preciso reconhecer o celular como parte da vida do aluno e não pode haver um abismo entre a vida e a escola. A questão é ter um projeto pedagógico. Aqui nós temos, se encaixa tanto a questão da opinião de um especialista no assunto, porque a gente tem a fala dele, como também se encaixa exemplificação, porque ele está dando um exemplo de como que funciona o celular na questão do estudante entre a vida e a escola. Então, é preciso que se tenha um projeto pedagógico para unir essa relação que já existe. É inevitável, o estudante tem um celular, então vamos usá-lo a nosso favor, tá? Então, ficou letra A, C, B, D, D
E aqui pode ser tanto B quanto D, ou as duas, podem colocar B/D, tudo bem? Práticas de reflexão sobre a língua na página 20, pedia para vocês trabalharem ali com a questão da regência, tá? No exercício 1 dizia o seguinte: releia os trechos a seguir observando os destaques. A lei sancionada no estado nordestino vai ao encontro de normas semelhantes adotadas no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros. O verbo ir nesse trecho está acompanhado da preposição a. Reescreva o trecho acima para que expresse ideia oposta. E ali do ladinho tinha a seguinte informação: a expressão ir ao encontro de é usada para expressar concordância e significa oposto, né, de ir de encontro a, que quer dizer estar em desacordo com, opor-se a, discordar de, estar prestes a chocar-se com. Então, no caso ali, como a gente tinha na frase original, vai ao encontro de, vai ficar a lei sancionada no estado nordestino vai de encontro às normas semelhantes adotadas no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros. A mesma coisa aqui no na letra B. André Parreira, mestre em tecnologia educacional, trabalha na capacitação de professores para o uso da tecnologia em sala de aula. Nesse trecho, o verbo trabalhar é acompanhado da preposição em. Reescreva o trecho substituindo a preposição em, mas mantendo o sentido da frase. Então, vai ficar: André Parreira, mestre em tecnologia educacional, trabalha com capacitação de professores para o uso da tecnologia em sala de aula, porque colocou ali que a gente tinha que substituir em, que está no verbo, junto ao verbo trabalhar. Por isso, então, que ele trabalha com capacitação. No 2, pedia para vocês reescreverem as sentenças que a gente usa muito na oralidade, ou seja, na fala, para a norma padrão, tá? Então, para norma padrão, que é o padrão escrito. Então, ó, ele fez afirmações sobre o uso de celular que ninguém concordou. Ele fez afirmações sobre o uso de celular com as quais ninguém concordou. E por que com as quais? Porque o verbo concordou, gente, ele é transitivo indireto. E o transitivo indireto, ele tem preposição, ele precisa de preposição. No caso ali, concordou com algo, não é? Então, por isso que a gente utiliza a preposição com as quais. Não concordou com o quê? Com as quais, no caso, as afirmações, ninguém mais concordou. Daí na B, ninguém obedece regras de uso do celular na sala de aula. Ninguém obedece às regras de uso do celular na sala de aula, porque o verbo obedecer, ele também é transitivo indireto e, portanto, ele tem preposição. E se alguém obedece a alguma coisa. No caso aqui, obedece às regras. E, por fim, o uso do celular na sala de aula é uma prática que muita gente discorda. O uso do celular na sala de aula é uma prática da qual muita gente discorda. Aqui, então, nas páginas 21 e 22, a gente tinha o texto sobre a questão de como aproveitar o uso do celular na sala de aula. E na página 22, pedia para vocês relerem o texto e observar o encadeamento dado pela autora. Então, o que ela utilizou de argumentação para dar a ideia que ela queria passar no texto dela. E aí, eu tirei uma foto do que eu fiz aqui no meu livro, né, de atividades. Então, ó, síntese dos argumentos da autora, ou seja, um resumo dos argumentos da autora. Ela começa primeiro falando que o cenário escolar mudou ao longo dos anos em relação às tecnologias. Depois, ela coloca que o celular usado de maneira correta aumenta a motivação e o nível de aprendizagem dos alunos. Depois, ela coloca que são ótimas ferramentas de apoio ao professor. Aí vem a questão das redes sociais, que também podem ser utilizadas em sala de aula, com grupos de discussão, debates, no estilo do que a gente já faz, por exemplo, no grupo do WhatsApp, que a gente utiliza justamente para fomentar essas discussões.
sobre a matéria, tirar dúvidas, enfim. Fora da escola, o aluno também pode buscar informações úteis na internet, que é o que acontece quando vocês fazem pesquisas. Lembra quando a gente trabalhou com o gênero verbete enciclopédico, que vocês fizeram várias pesquisas na internet, justamente para fazer a comparação do verbete enciclopédico e do verbete que a gente encontra, por exemplo, na Wikipédia, e fazer a comparação que depois vocês iam lá no texto original e tudo mais. E isso em todas as matérias que vocês fazem em trabalhos, pesquisas, enfim, extrapola, né, o ambiente escolar. Produção de conteúdo digital, que é o quê? Produzir textos que podem ser veiculados nesse meio digital. Então, digitar os textos ali. No nosso caso, eu acho que a gente fez, por exemplo, as entrevistas que vocês fizeram com os professores, se não me engano, o professor Alex e o professor Vinícius, que vocês fizeram, digitaram aquelas informações, aí a gente expôs aquele trabalho. Então, a gente fez um conteúdo digital. Poderíamos até ter feito mais, gravado aquelas entrevistas, né? Mas a gente fez esse conteúdo digital. Então, extrapola também essa questão de ficar só pesquisando. A gente produziu algo utilizando essa ferramenta. Depois, ainda que vocês fizeram a gravação dos áudios e tudo mais, a transcrição. Aí, apesar de bom, é preciso ponderar o uso do celular, ou seja, ter finalidade e momento certo para usá-lo. Eu não vou usar à torta e à direito. Eu tenho que ter um objetivo para usar essa ferramenta. Em suma, ou seja, em resumo, usar o celular em sala de aula deve ser algo bem planejado para que tanto o professor quanto o aluno possam aproveitar esse momento da melhor forma possível. Então, aqui eu busquei colocar um resumo do que tem em cada parágrafo e de quais argumentos ela utilizou para justificar como que deve ser utilizado o celular na sala de aula. Então, é importante ter o celular em sala de aula? É importante, porque ele vai ser benéfico tanto para o professor quanto para o aluno. Porém, é preciso ter um olhar sobre essa questão, sobre esse uso, para que realmente ele seja algo positivo e não se transforme em algo negativo, tá? Precisa ter esse controle. Aqui, no Práticas de Reflexão sobre a Língua, na página 23, pedia para vocês substituírem os conectores destacados nos trechos a seguir, procurando manter o sentido das sentenças. Ao final aqui das correções dos exercícios, eu coloquei uma tabela com alguns conectores que vocês podem utilizar. Eu já deveria ter feito isso antes até peço perdão para vocês, mas só agora me ocorreu de passar que isso vai ajudar vocês na hora de produzirem os textos, tá? Então, na primeira ali, apesar das mudanças de estratégias educacionais que permitem o uso do celular em sala de aula representarem um grande avanço pedagógico, é sempre prudente ter certo cuidado. Esse apesar das, a gente pode substituir por embora as mudanças, e aí o restante fica igual na frase. Na letra B, segundo o estudo, os aparelhos seriam uma causa de distração dos estudantes. E aqui a gente pode substituir de acordo com o estudo, que vai manter o mesmo sentido. E por último, além disso, possuem a grande vantagem de serem ótimas ferramentas de apoio ao professor. Aqui, como é uma ideia de adição, de soma, eu posso utilizar o também, eu posso utilizar o ainda, só que daí eu coloco o verbo possuem antes. Então, possuem também ou possuem ainda a grande vantagem, tá? Depois, pedia para vocês produzirem um texto, né, dissertativo, sobre a questão do uso do celular em sala de aula, se vocês acham que deve ser permitido ou não, e pedia para argumentar as ideias de vocês. Aí eu fiz o meu texto aqui, que, como eu sempre gosto de frisar, não é um modelo a ser seguido, a não ser na questão de paragrafação, ou seja, ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? O meu texto, então, muito se tem discutido sobre a liberação ou não do uso do celular em sala de aula, já que é inegável que é uma ferramenta que faz parte do cotidiano da maioria dos alunos, mas é preciso salientar que maioria não significa todos. Justamente por ser algo tão presente no dia a dia dos estudantes, essa ferramenta tecnológica pode auxiliar o professor para motivar, bem como despertar o interesse do aluno para os conteúdos das aulas, de uma forma mais dinâmica e proveitosa, tanto para o docente quanto para o discente. Docente, no caso eu, discente vocês.
Todavia, é preciso que antes de colocar esse tipo de tecnologia como recurso nas salas de aulas, todos estejam preparados para tal situação, sejam a equipe pedagógica, sejam os alunos e responsáveis, para que a solução não vire um problema, ou seja, é preciso ter uma finalidade. Portanto, para que essa ferramenta tecnológica deixe de ocupar só o espaço privado de alunos e professores, é preciso que antes de implementar seu uso, seja garantido que todos os alunos e professores tenham acesso ao celular e que saibam usá-lo como algo benéfico, que ampliará a leitura de mundo de todos os envolvidos. Aqui eu coloquei como ficou no meu caderno, só que como a minha letra é muito pequena, por isso que eu sempre digito, tá? Mas por que eu coloquei como eu fiz no caderno? Porque aqui nas dicas de produção, a quarta dica diz que é para utilizar entre 10 e 15 linhas. E vejam que eu consegui utilizar 15 linhas. Mas também porque a minha letra é bem pequena, né, gente? Eu tenho consciência disso. Então, às vezes vocês iam pensar, nossa, mas o texto parece tão grande para 15 linhas, mas tem essa questão do tamanho da letra, tá? Então, assim, a primeira coisa que tinha lá, observando na produção de texto, era toda vez que a gente vai fazer um texto dissertativo, a gente tem que, primeiro, construir uma problemática, ou seja, uma pergunta. Então, por que é um problema, ou por que pode vir a ser um problema, ou o que é o problema do uso do celular em sala de aula. O meu problema, no caso, é a questão de que é algo que é presente no cotidiano da maioria dos alunos, mas que essa maioria não significa que chegue a todos os alunos. Então, praticamente são dois problemas que eu coloquei. A questão de ser algo presente no dia a dia dos alunos, então a gente precisa utilizar isso de forma positiva, mas também o fato de que a maioria não significa todos. Depois, a construção progressiva de uma opinião por meio da análise das opiniões e resposta que a problemática possibilita. Então, é assim, por que é um problema isso que eu coloquei no meu texto? A minha opinião, a minha tese, o meu posicionamento. Para mim é um problema porque utilizar, ser algo presente no dia a dia dos alunos, mas não utilizar isso em sala de aula, não é algo que possibilite alguma coisa positiva nem para o aluno, nem para o professor. Porque se o professor utilizar isso em sala de aula, ele pode o quê? Despertar ainda mais o interesse do aluno. Então, isso vai ser algo benéfico tanto para ele quanto para o aluno. É o que eu coloco no meu primeiro parágrafo de argumentação, tá? A outra questão é que eu não posso também me prender nisso de dizer, faz parte da maioria do cotidiano dos alunos e esquecer dessa minoria que agora a gente tem visto que na realidade não é assim uma minoria, é gritante essa questão de que não são todos que têm o celular ou pode ter o celular, mas o celular sem a internet, a função dele é quase nada, porque justamente no trabalho escolar é onde a gente vai produzir conteúdo, onde a gente vai debater, onde a gente vai discutir, e para isso precisa ter internet para fomentar todo esse trabalho. Então, eu não consigo, é um problema por isso, porque eu não estou chegando em todo mundo, tá? E aí vem a questão lá das dicas. Então, pedia para reler, para utilizar, e eu utilizei que já é o segundo lá, reveja os argumentos utilizados pelos autores nos textos, relacione argumentos para defender o seu posicionamento. Eu utilizei a questão de utilizar mesmo como algo para despertar o interesse, que é algo que aparece no texto base lá. Tá? Então, eu bebi dessa fonte para produzir o meu texto. Depois lá, organize o seu texto utilizando, então isso eu já fiz, observe a coesão de seu texto. Parágrafos bem delimitados, se vocês observarem esteticamente, tá até bem bonitinho, né? Então, 3 linhas ali para minha introdução, depois mais 3 para o meu primeiro parágrafo de argumentação, aí mais 4 para o meu outro parágrafo de argumentação, e eu utilizei 5 para o meu parágrafo de conclusão, porque eu tenho que retomar a minha tese, eu tenho que dar solução para os 2 problemas que eu apresentei, tá? Aí depois, pontuação, uso adequado de conjunções, e essa questão, por isso que eu coloquei no próximo slide essa tabela, que eu já tinha até que ter passado para vocês, peço até desculpa, mas isso vai servir para a vida toda de vocês, principalmente porque a gente vai produzir muitas dissertações ainda.
não só nesse ano, mas ano que vem, até vocês terminarem e depois fazerem o vestibular. Então, assim, o uso ali, portanto, todavia, bem como, que aparece ao longo do meu texto, são essas expressões que ajudam a dar fluidez à leitura, dar continuidade, a que o meu texto seja o mesmo, partilhe da mesma ideia do início ao fim. Conforme eu disse para vocês, eu trouxe aqui então essa tabela que traz a função da conexão, ou seja, o que eu quero dizer no meu texto quando eu usar esse conectivo. Então, eu tenho a função e depois eu tenho quais conectivos eu posso utilizar. O primeiro aqui que eu coloquei para vocês é o de adição. Então, quando eu quero dar a ideia de somar no meu texto, eu vou utilizar e, que é o que nós mais utilizamos, principalmente na fala. Além disso, não só, mas também depois, finalmente, em primeiro lugar, também. Para não ficar repetitivo, porque como a gente conhece mais e usa mais o e, nós temos essa infinidade, isso que eu não coloquei todos que existem, mas a gente pode utilizar esses aqui no texto. Por exemplo, suponhamos que vocês fossem entregar as atividades lá no colégio. Então, hoje fui ao Colégio Dom Bosco e, primeira ideia ali de adição, e entreguei as minhas atividades. Além disso, aproveitei para revisitar a minha sala de aula, não só porque estava com saudade, mas também para fazer umas atividades que faltavam. Depois, fui comer um lanche e finalmente voltei para casa. Em primeiro lugar, quando cheguei em casa, descansei um pouco porque também não sou de ferro. Então vejam, eu utilizei todos os conectivos aqui que eu coloquei de exemplo, todos com ideia de soma e meu texto não ficou repetitivo. Então essa é a ideia, conhecer os conectivos e conhecer a função deles para que o nosso texto não fique repetitivo, tá? Depois, a ideia de oposição. Tem esse aqui que eu tenho decorado, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho decorado e sempre eu uso nos meus textos. Né? Como eu disse, eu utilizei ali anteriormente no texto que eu fiz sobre o uso do celular em sala de aula. Mas aí tem também o pelo contrário, o apesar de. Então, por exemplo, eu quero dar a ideia de oposição. Voltando lá ao mesmo exemplo. Fui ao colégio e estava ansioso para reencontrar meus amigos, mas sabia que não seria possível pela questão da pandemia. Porém, ainda tinha a esperança de que pudesse cruzar com algum deles pelos corredores do colégio. Contudo, a cada porta que eu passava, eu via que estava sozinho. Entretanto, matei a saudade de algumas pessoas que estão trabalhando no colégio. Todavia, não foi possível comer o lanche que estava habituado porque a cantina não está funcionando. Pelo contrário, voltei até com fome porque esqueci disso e não levei nada para comer. Apesar de tudo isso, foi uma manhã agradável. Então vejam, eu começava uma ideia, dava outra ideia de oposição, mas para isso eu fiz uso dos meus conectivos para passar essa ideia de oposição. Conclusão, vocês viram que eu utilizei bastante na aula de hoje. Eu utilizei o dessa forma, eu utilizei o portanto, eu utilizei o em suma, que significa em resumo. Então, a função dele é essa, eu estou concluindo a minha ideia. A gente sempre vai usar ele para finalizar uma ideia. Então, amanhã foi bem produtiva, logo espero repetir mais manhãs como essas, tá? Pois, se eu quiser passar uma ideia de dúvida no meu texto, por que não? Por exemplo, a gente está na questão da ansiedade para retorno das aulas. Mas a gente sabe, pela questão da pandemia, é difícil a gente prever. Então, assim, ainda que eu queira que as aulas retornem o quanto antes, é provável que só em agosto esse retorno aconteça. Então, é provável, eu não tenho como comprovar, eu não tenho como ter certeza de que as aulas voltam em tal dia, porque é uma situação atípica que nós estamos vivendo, então não tem como dar certeza. Agora, se eu tenho certeza do que eu estou falando, eu vou utilizar esses outros conectivos aqui.
certamente as aulas retornam este ano. Então, eu tenho certeza disso. É evidente que eu tenho que fazer meu papel como aluno, enquanto o professor faz o dele como professor. Então, é certeza, não tem como alguém duvidar, entendeu? O de causa. Aí tem vários também, ó. Pois que, visto que, já que, uma vez que, em virtude de. Então, assim, estudar em casa está sendo muito mais difícil do que na escola, uma vez que não posso perguntar para o professor várias vezes como eu perguntava em sala de aula, ou em virtude de estar longe dos meus amigos. Então, vejam, é uma causa. Depois, exemplificação, que é o que a gente mais utiliza. Eu mesmo, enquanto estava explicando aqui, utilizei várias vezes. Por exemplo, então, tenho encontrado bastante dificuldade para me concentrar em casa. Por exemplo, quando começo a fazer um texto da aula de redação, não consigo porque é muito difícil, tenho dificuldade para me concentrar, tá? Então, para passar essa ideia de exemplificação mesmo. Bom, gente, por hoje é só. Espero aqui que as tabelinhas, a tabelinha, né, ajude vocês na hora de produzir os textos de vocês, que vocês estejam acompanhando as correções, que qualquer dúvida que surgir, vocês já sabem que é só entrar em contato comigo e nos encontramos na próxima semana, pessoal. Até lá, tchau!